Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, e agora com outros irmãos nos unirmos aqui em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unirmos aqui em oração. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito esteja sobre todos nós. Amém. Irmãos, eu saúdo a todos com alguns versículos que se encontram em Mateus, capítulo 14. Os versículos 22 ao seguinte dizem o seguinte: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Queridos, essa passagem acontece depois da multiplicação dos pães, um pouquinho antes do texto em que menciona que Jesus andou sobre as águas. Depois de despedir toda a multidão, a qual se alimentou dos pães que Jesus multiplicou, ele despede também os discípulos e diz a eles: vão para o outro lado do lago. E Jesus ficou ali sozinho, foi no monte para orar. Quando nós olhamos para a história de Jesus, nós percebemos que esse era um hábito dele, era algo comum na sua vida. Se retirar, ficar sozinho para orar, para falar com Deus. E hoje, quando nós pensamos nessa questão da oração, quase todos nós vamos dizer a mesma coisa: acabei não conseguindo, não tive tempo, estava muito atarefado, me perdi nas minhas tarefas, nas minhas preocupações. Mas é algo extremamente importante na vida de um cristão. Queremos meditar sobre isso hoje. Nós queremos iniciar o nosso culto no nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu convido a termos um momento de oração. Pai amado, nós queremos te bendizer e te louvar, porque temos a oportunidade de ouvir mais uma vez a tua palavra. Fale, Senhor, aos nossos corações. Quebranta os nossos corações, as nossas mentes. Ajuda-nos, Senhor, a perceber o quão bondoso tu és conosco. Ajuda-nos, Senhor, a nos voltar para ti inteiramente, com fé, com alegria, e nos rendemos também diante de ti. Conceda o teu perdão, a tua graça a todos nós. Sabe, Senhor, que nos perdemos em nossos afazeres, deixamos as coisas mais importantes em segundo plano muitas vezes. Perdoe-nos por isto e ajuda-nos a termos cada vez mais intimidade e comunhão contigo. Por Cristo Jesus. Amém. O texto da pregação de hoje se encontra em Marcos, capítulo 14, os versículos 32 ao 36, que dizem o seguinte: Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar.
levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Irmãos, quem aqui é bastante ocupado? Quem aqui tem seu tempo limitado pelos seus afazeres? Quando nós lembramos do que é relatado nos evangelhos, o que nós podemos falar sobre o tempo de Jesus Cristo? Será que ele era uma pessoa ocupada? Será que ele tinha tempo de sobra? De repente alguns vão dizer: olha, pastor, o Jesus Cristo não tinha um horário fixo, como a maioria de nós hoje tem, com um trabalho, com um horário a ser cumprido. Ele não era uma pessoa empregada, porque o empregado, o senhor sabe, é tudo diferente, é complicado, tem que cumprir o seu horário. Isso é verdade. Mas todos nós sabemos que para uma pessoa ser ocupada não precisa ter horário fixo. E nesse sentido, para mim, Cristo era bem mais ocupado do que muitos de nós aqui. E é interessante que mesmo em meio à sua ocupação e às suas preocupações, mesmo em meio às os seus afazeres com as multidões e o ensino com os discípulos, Cristo reservava tempo para orar, para manter comunhão com seu Pai. Ele se afastava muitas vezes das multidões para estar a sós com Deus. Ele se retirava para lugares ermos, afastados das pessoas, um lugar onde ele pudesse ficar quieto, em silêncio, para estar com Deus. Por esse motivo, Jesus se tornou um modelo para os seus discípulos. Eles olhavam para Cristo e desejavam ter aquela mesma intimidade que ele tinha com Deus Pai. E eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11, versículo 1. Jesus sabia orar e eles viram isso muitas vezes. Essa era a diferença entre Jesus e todos os mestres do seu tempo. Ele mantinha intimidade com Deus, e isso era fruto da oração. No texto de hoje, percebemos que Cristo estava aflito, estava angustiado, porque sabia de todo o sofrimento que ele iria passar pela humanidade, para nos conceder perdão. Diante desses sentimentos, ele só queria buscar abrigo, conforto e consolo junto a Deus Pai. E nessa ocasião, nós podemos destacar 3 coisas importantíssimas para nós e para a nossa oração. Jesus Cristo se achega a Deus cheio de confiança, e diz: Pai, tudo te é possível. Jesus não tinha dúvidas de que Deus é o Todo-Poderoso e que nada lhe era impossível. Ele confiava inteiramente em Deus e no seu poder. Cristo se achega em Deus cheio de honestidade, e diz: Pai, afasta de mim este cálice. Ele derrama diante de Deus tudo aquilo que estava pesando em seu coração. Ele não tem medo ou vergonha em dizer: olha, estou aflito, estou com medo, estou inseguro, eu não quero passar por tudo isso. Jesus se rende a Deus Pai cheio de humildade. Cristo se rende a Deus, dizendo
Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Não há imposição na sua oração, mas sujeição e humildade diante do Senhor. Ele deixa claro: não tenho dúvidas de que Deus sabe o que é melhor para mim. Um pequeno detalhe que quase passa despercebido quando nós lemos esse texto é a palavra que Jesus usa para se dirigir quando conversa com Deus: Abba. Esta pequena palavrinha é traduzida como pai, como paizinho, mas é muito difícil traduzir essa palavra com exatidão, porque ela é cheia de emoção. Abba é um sussurro de amor e de carinho. É aquele jeito gostoso quando uma criança chama seu pai, com aquela doce confiança, com aquele amor infantil, quando eles dizem: papai, pai. Ninguém antes ousou chamar Deus assim. Ninguém. O simples uso dessa palavra já demonstra o tamanho da intimidade de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. E era dessa relação de intimidade que vinha da oração de Cristo. É dali que ele encontrava forças para realizar, para suportar sua missão. E sabem, queridos irmãos, essa intimidade é desejada por Deus. Ele quer ter isso conosco. Ele quer ter esse tipo de relacionamento conosco. Falamos disso semana passada. Deus nos espera com os braços abertos. Ele quer nos abraçar, nos envolver em seu amor e graça. Ele quer que nós permaneçamos na sua presença constantemente. Por isso, essa intimidade que Cristo tinha com Deus Pai deveria ser buscada e desejada também por nós, seus filhos e filhas. À medida que nós conhecemos o Pai, que nós experimentamos o seu amor e a sua graça, nós o buscaremos mais e mais em oração, na comunhão com Ele e também na comunhão com os demais irmãos que são o corpo de Cristo. Não como sacrifício ou como lei, mas simplesmente pelo desejo de estar na presença de Deus. Percebemos que tudo na vida de Cristo girava em torno do seu relacionamento com o Pai. As demais coisas não tinham a mesma importância que seu relacionamento com Deus. Por isso ele afirmou: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. João capítulo 5, versículo 19. Se nós queremos um modelo de intimidade, onde encontraremos a força necessária para suportarmos as nossas lutas, precisamos olhar para Cristo, como Ele se relacionava com Deus. Nós penamos e sofremos demais no nosso dia a dia, porque deixamos que coisas secundárias virem o centro das nossas vidas. Não colocamos a comunhão com Deus em primeiro lugar. Começamos muitas vezes o nosso dia de qualquer jeito, sem antes parar e silenciar com Deus. Vamos nos alimentar e comemos como se fosse um bicho, sem agradecer a Deus, sem parar para louvar a Deus por aquele alimento que está ali na nossa frente. Várias outras coisas nós fazemos na nossa vida sem agradecermos, sem silenciarmos diante do Senhor. Nós perdemos o que realmente é essencial, que é o estar na presença de Deus.
E é interessante observar que os grandes pregadores, os grandes pastores ao longo da história falaram isso, demonstraram com suas vidas. Todos procuraram colocar no centro de suas vidas a oração, a intimidade com Deus, a comunhão com o Senhor. Lutero fez algumas afirmações sobre a oração e intimidade com Deus. Ele disse, uma das afirmações: assim como o negócio dos alfaiates é fazer roupas e o negócio dos sapateiros é fazer sapatos, o negócio dos cristãos é orar. Vejam só. Ele disse, muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que era o único lugar para onde eu deveria ir. Ele também afirmou que quando ele não tinha tempo para orar, aí sim que ele orava. Queridos, ele aprendeu isso de Cristo. Bonhoeffer, um pastor que viveu no tempo do nazismo, que lutou contra o nazismo, ele disse, uma criança só aprende a falar ouvindo seu pai e sua mãe. É assim que a criança aprende a falar a língua dos pais. Conosco não deve ser diferente. Vamos aprender a orar e a falar com Deus, porque Ele falou e fala conosco através da sua palavra. Mas temos que concordar que tudo conspira contra a nossa comunhão com o Senhor. A nossa vida é cheia de ocupações e responsabilidades. Quase tudo nos atrapalha de tirarmos um tempo para estar a sós com Deus. Existem inúmeros cursos para aproveitarmos melhor nosso tempo, para fazer tudo aquilo que nós queremos e precisamos fazer. Mas também somos bombardeados com ofertas de lazer, de alimentação, de compras. Quando percebemos, nós estamos horas na frente de um celular. Essa vida é tão louca que quando nós paramos e ficamos quietos, em silêncio, nos sentimos culpados, porque não estamos produzindo alguma coisa, não estamos criando algo. Mas, queridos, é fato. Precisamos encontrar tempo em meio a tudo isso. Ou melhor, precisamos nos reorganizar e colocar aquilo que é mais importante no centro da nossa vida: a comunhão com Deus. Darmos mais atenção para aquilo que realmente importa, para aquilo que nos dará força e capacidade necessária para nós enfrentarmos a nossa vida e as dificuldades que ela nos impõe. Então, queridos irmãos, olhando para o que nós falamos até aqui, é necessário ter comunhão com Deus. É fundamental para a nossa saúde, para a nossa vida. Para isso, precisamos chegar na presença de Deus como Cristo, com confiança, com honestidade e nos rendermos a Ele. Confiando que Ele tudo pode, sendo honesto e abrindo o nosso coração para Deus, mas também afirmando que a Tua vontade seja feita. É importante separarmos uns minutos para Deus, para ficarmos a sós com Ele. Um tempo, primeiro, de silêncio. Depois de se aquietar, ler algum texto bíblico, um salmo. Ler devagar, pausadamente, silenciar de novo e refletir naquilo que lemos. Então, orar, derramar nosso coração diante do Senhor. Vamos fazer isto? Vamos tomar como propósito, nessa semana, tirarmos um tempo diariamente para silenciar diante do Senhor. Eu deixo esse desafio para todos nós. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um. Convido ainda a termos uma palavra de oração.
Pai querido, nós queremos te agradecer, porque tu desejas ter uma comunhão conosco. Tu desejas, Senhor, que andemos na tua presença todos os momentos da nossa vida. Tu demonstras através da tua palavra que é através da comunhão contigo que nós temos força, que nós entendemos o teu querer e a tua bondade. Nos ajuda, Senhor, em meio a tantas coisas, a tanto barulho, nos achegarmos em silêncio diante de ti, em honestidade, para te adorar, para te engrandecer. Clamamos, Senhor, que continue cuidando de nossa paróquia, de nossas comunidades, das nossas famílias, das nossas lideranças civis. Derrama a tua bondosa bênção sobre cada um. Instrua cada um, Senhor, para fazer a tua vontade, para andar nos teus caminhos. Clamamos, Senhor, pela vida da Rosália, pelo tratamento que ela tem que fazer. Abra as portas, Senhor, para que tudo se encaminhe e ela possa receber o melhor tratamento possível e ser curada. Da mesma forma, a dona Frida, continue cuidando e protegendo dela, de todas as pessoas que estão enlutadas, abatidas, enfermas. Entregamos tudo nas tuas mãos, e aquilo que não conseguimos lembrar e expressar com as nossas palavras, incluímos na oração que tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo permaneça sobre cada um de vocês. Vamos em paz e sirvamos ao Senhor com alegria e dedicação. Amém. Senhor, oramos agora por todos que fora ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão, dá-lhes teu perdão. Espírito Santo, ouve nosso